Fala, torcida palmeirense, torcedor. Estamos trazendo aqui mais um vídeo, chegando com mais uma análise completa de um tropeço do Palmeiras, né? Que tropeço, que por sua vez pode fazer diferença na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, vamos trazer aqui essa análise hoje. Vou falar sobre os erros defensivos que custaram essa derrota e que pode custar aí, não digamos assim, ainda que o título, mas pode fazer muita falta esses 3 pontos. Então, vamos falar aí sobre essa derrota do Palmeiras para o Atlético Mineiro em casa. Há mais de ano que o Verdão não perdia na sua casa e aqui agora no Nubank Park. O Palmeiras já estreia aí com essa derrota no Nubank Park. E ainda mais para um time que está muito mal na competição. A atuação de Carlos Miguel e o desabafo do Abel Ferreira cobrando aí mais coragem ao time. O retorno também, vamos falar do retorno do Paulinho como titular após 441 dias de recuperação. A volta de Vitor Roque também, e apesar de ter voltado, não conseguiu resolver para o Palmeiras. E também vamos falar da reapresentação do Flaco Lopes para o duelo contra o Vitória. Será que o Verdão ligou o sinal de alerta após essa fácil derrota para o Atlético Mineiro? Perder um jogo que poderia ampliar a distância para o vice? Então, já deixa aí a sua inscrição no canal. Se ainda não for inscrito, faça agora. Deixe o seu like, comente. A sua opinião é muito importante, como eu sempre falo aqui. Compartilhe esse vídeo com outros palmeirenses. Fala, torcida palmeirense. Depois de uma sequência muito positiva, o Palmeiras infelizmente desperdiçou uma oportunidade importante de abrir vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Com o empate do Flamengo na rodada, bastava uma vitória em cima do Atlético Mineiro no Nubank Park para aumentar aí a distância na tabela, ou seja, passar de 7 para 9 pontos. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário, o inverso. Em vez de estarmos à frente com 9 pontos, estamos à frente com apenas 6 pontos. Dos 7 caiu para 6. O Verdão foi derrotado por 2-1 em uma partida marcada por erros defensivos pouco comuns para um time treinado por Abel Ferreira. E ainda mais voltando de um intervalo onde o time teve muito tempo para treinar, ensaiar jogadas de bolas paradas, bolas aéreas, levantadas, né, lançamento, de tudo. O resultado interrompe aí o embalo da equipe e acende um sinal de alerta justamente no momento em que a competição entra na sua fase decisiva. Então, tudo agora é jogo decisivo. Não tem mais esse negocinho de ficar esperando. O Palmeiras é o único time que está na casa dos 40 pontos, com 44. O Flamengo empatou, estava com 37, chegou aos 38. E da ponta, o Palmeiras foi o único a perder. O próximo time que perdeu foi o Cruzeiro, que está na 11ª posição. O Atlético Mineiro, quando começou o jogo, estava na parte intermediária, com seus 20 e poucos pontos, né? No caso 25 pontos. Estava bem abaixo, ainda estaria abaixo do Vitória, que também perdeu na rodada. E agora o Palmeiras precisa buscar esse prejuízo. Vai encarar na próxima rodada, no caso na 20ª rodada, o Vitória, em Vitória da Conquista, né, na casa deles lá. Então esse jogo será no meio de semana, na quarta-feira, dia 29/7. E isso às 21h30. Esse jogo a gente fala amanhã ou quarta-feira a gente fala mais desse jogo. Vamos continuar falando do jogo contra o Atlético, que pode ter sido prejuízo para o Verdão. O que mais chamou a atenção foi a maneira como o Palmeiras sofreu os gols. Durante boa parte da temporada, o sistema defensivo vinha sendo um dos
pontos fortes da equipe, mas também questionados. Mas contra o Atlético Mineiro aconteceu falhas individuais e coletivas que custaram muito caro. Custaram em 3 pontos. A defesa mostrou falta de coordenação em momentos importantes. E Carlos Miguel acabou com toda a defesa que existia ainda. Né? Acabou sendo aí bastante criticado por parte da torcida, e claro, por participar de lances que terminaram em gols do adversário. Mal o Atlético chegava e conseguiu fazer gol. O Atlético chegou bem menos que o Palmeiras no ataque e conseguiu fazer gol. Isso por quê? Porque o nosso goleiro falhou. Nosso goleiro falhou nos 2 gols, o goleiro falhou. No primeiro gol, o Carlos Miguel rebateu uma bola que ficou longe do seu alcance e o adversário aproveitou para empurrar para dentro das redes. Uma falha do Carlos Miguel foi, mas também teve falha da defesa que não acompanhou o adversário e deixou o cara chegar sozinho na bola sem disputar a bola com o jogador adversário. Então, o jogador adversário viu a falha de Carlos Miguel, chegou na bola sem que um zagueiro do Palmeiras chegasse também. Então, isso aí não foi só a falha do goleiro, mas também a falha da zaga, ou seja, uma falha coletiva. Embora a responsabilidade nunca recaia sobre apenas um jogador, né, como eu estou falando. Não foi apenas só do Carlos Miguel. Teve essa falha da zaga também, que não chegou dividindo a bola. É inacreditável que o goleiro viveu uma noite abaixo do padrão que vinha apresentando em 2026. Ele não é ruim, não é tão ruim assim. Foi uma noite realmente para esquecer. Na minha opinião, o problema não pode ser resumido apenas ao Carlos Miguel, como vão falando. Faz parte de toda uma linha de defesa. Quando uma equipe sofre gols por desorganização, normalmente existe uma sequência de erros. Pressão insuficiente sobre quem cruza, quem falha, quem chega, né? Falha na marcação dentro da área, como aconteceu, e dificuldades na recomposição defensiva. O Palmeiras perdeu jogadores importantes por suspensão e precisou alterar aí a sua estrutura, algo que certamente influenciou no desempenho coletivo. Além dos erros defensivos, o ataque também deixou a desejar. Conseguiu chegar mais do que o Atlético Mineiro, mas não conseguiu resolver. O Verdão teve posse de bola, tentou controlar o jogo em diversos momentos, mas criou menos oportunidades claras do que normalmente cria quando atua em casa, com seu 12º jogador. Foi exatamente isso que o Abel Ferreira destacou na entrevista coletiva, né, na sua coletiva, após o jogo. O treinador afirmou que o time precisa ser mais contundente e assumir mais riscos durante as partidas. Segundo ele, o Palmeiras circulou demais a bola em alguns momentos e faltou agressividade para atacar os espaços deixados pelo Atlético Mineiro, o que ele poderia ter corrigido lá dentro de campo. Ele estava na beira do gramado, poderia ter alertado os jogadores a isso. Mas ele acabou resumindo aí o sentimento, dizendo que a equipe precisa arriscar mais. Ele estava lá para mandar essa equipe arriscar. Principalmente quando enfrenta adversários bem fechados, adversário bem diferente. Então o Palmeiras precisa estar preparado para enfrentar qualquer tipo de adversário, porque o Palmeiras tem elenco para isso. Essa cobrança demonstra que o treinador não está satisfeito apenas com o controle da posse. Ele quer um time mais vertical e decisivo. É isso que o torcedor quer. O torcedor também quer isso. Então, ele está em campo, ele pode fazer isso. Não é o torcedor. Uma das notícias positivas da noite, para não dizer que foi tudo negativo, foi o retorno do Paulinho entre os titulares depois de 441 dias de recuperação. O atacante finalmente conseguiu atuar por aproximadamente 65 minutos. Não conseguiu resolver, mas
ele conseguiu mostrar uma evolução importante na parte física. É evidente que ainda falta ritmo de jogo, talvez por isso ele não consiga resolver ainda, algo absolutamente normal após um período tão longo longe dos gramados, né? Longe dos jogos, das partidas em alta intensidade. Mesmo assim, Paulinho mostrou movimentação, buscou tabela e participou de algumas construções ofensivas. O departamento médico e a comissão técnica continua administrando as suas minutagens para evitar qualquer risco de nova lesão, né? Porque não é isso que a gente quer. O jogador acabou de retornar, mas a tendência é que ele ganhe cada vez mais espaço nas próximas rodadas. Tomara que isso aconteça. Na minha avaliação, o simples fato de Paulinho conseguir suportar mais de uma hora de campo, em campo, dentro de campo, já representa aí uma excelente notícia para o Palmeiras. Trata-se de um atleta que pode oferecer velocidade, profundidade e capacidade de decidir jogos importantes. Ainda não vimos sua melhor visão, como vinha sendo, sua melhor versão, como vinha sendo antes da sua cirurgia. A gente lembra ainda do Mundial de Clubes ano passado, mas ela pode aparecer, né, sua melhor versão pode aparecer justamente na reta final do Brasileirão, é o que a gente espera que aconteça, quando o elenco precisará de alternativas ofensivas. Vai ser jogadores contundido, desfalques por lesão, desfalques por cartão, né? Então vamos sempre precisar de jogador que consiga resolver. Outro jogador que voltou a atuar foi o Vitor Roque. A expectativa era grande, principalmente pelo potencial do atacante que a gente já conhece, pela sua qualidade que já mostrou em outros momentos da carreira. Entretanto, dessa vez ele não conseguiu mudar o patamar da partida, né, o panorama, não conseguiu resolver. Entrou tentando dar mais intensidade ao ataque, brigou pelas bolas e procurou participar, mas encontrou aí dificuldades diante da boa marcação atleticana em cima dele, aquela marcação individualizada e da pouca criatividade coletiva do Palmeiras. Então isso dificultou que o Vitor Roque resolvesse o jogo. Isso não significa também que o atacante esteja em má fase, né, uma má fase definitiva, mas mostra, eh, mostra que ele ainda precisa recuperar ritmo e confiança para voltar a ser decisivo. É o que a gente está precisando. Enquanto isso, a notícia que anima ainda bastante a torcida é a reapresentação do Flaco Lopes após participar da Copa do Mundo. O argentino voltou com a medalha de prata e espero que ele também tenha trago muito ânimo e vontade de jogar, porque precisamos dele para resolver para o Verdão. Como estava falando antes da Copa, como estava fazendo no caso ele antes da Copa, o centroavante retorna após o período de folga concedido pela comissão técnica, como foi dado a todos os jogadores, principalmente aos que participaram da competição, e ele poderá ficar novamente à disposição para o próximo compromisso diante do Vitória no meio de semana. Flaco continua sendo um dos principais destaques ofensivos do Palmeiras em 2026, liderando o elenco em gols e assistências, números que demonstram sua enorme importância dentro do esquema de Abel Ferreira. Sua presença oferece aí uma referência na área melhor, na área e melhora, claro, o jogo aéreo e aumenta muito o poder de finalização da equipe. Na minha visão, a volta de Flaco pode representar justamente a solução que o Abel procura para retomar o ataque mais eficiente. Não é à toa que o Abel Ferreira, em coletivo, já disse que quer contar com o jogador até o final da temporada, que a Leila não pode vender ele antes, no caso nessa janela. Quando ele está em campo,
o Flaco, o Palmeiras ganha presença ofensiva e cria mais dificuldades para as defesas adversárias. Além disso, sua parceria com jogadores como Paulinho, John Arias, Maurício e até mesmo aí o Vitor Roque, né, que é aquela melhor dupla que a gente já vinha falando desde o início da temporada, pode dar ao Verdão uma diferente alternativa de ataque. Então, é isso que o torcedor está esperando. Voltar aquela dupla Flaco-Roque que estava detonando todos os adversários no início da temporada. E a gente espera que essa dupla volte com força. Pensando no próximo jogo contra o Vitória, acredito que o principal desafio será recuperar rapidamente a confiança da equipe. Um tropeço em casa sempre incomoda, ainda mais quando fazia aí aniversário de ano, principalmente quando existe a possibilidade de ampliar a vantagem na liderança e a gente acaba perdendo aí pontos na vantagem. Mas campeonatos longos são assim. É, vence um jogo, empata outro, perde outro, né? São longos, campeonatos longos são vencidos dessa forma, justamente por quem consegue reagir imediatamente após uma derrota. Então, Palmeiras precisa reagir rápido, não pode baixar a cabeça. A Abel Ferreira já demonstrou diversas vezes que sabe reorganizar o elenco em momentos difíceis, sabe levantar a cabeça do jogador. O treinador costuma corrigir rapidamente problemas defensivos, ajustar posicionamentos e recuperar o nível competitivo da equipe, com a volta a gradual de jogadores importantes, claro. A tendência é que o Palmeiras volte a apresentar um futebol mais consistente. Também vale lembrar que o Verdão continua realizando aí uma campanha muito forte no Campeonato Brasileiro, apesar do resultado negativo de ontem, a equipe segue entre os melhores ataques e possui uma das campanhas mais sólidas da competição. Até aqui, isso mostra que não há motivo para desespero, mas sim para ajustes pontuais antes que a sequência decisiva da temporada comece a cobrança ainda mais regularidade. Então a gente precisa de tudo isso. Para mim, a grande lição dessa derrota de ontem é simples. Um time candidato ao título não pode repetir erros defensivos tão graves como aconteceu. Então, ele tem que abrir do olho para não repetir esses erros, especialmente em confrontos diretos ou jogos dentro de casa, como foi o caso ontem. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que o elenco continua muito qualificado, terá reforços importantes com o retorno de Flaco Lopes e o crescimento físico de Paulinho, além da expectativa de que Vitor Roque encontre a sua melhor forma nas próximas rodadas, vamos torcer para isso, e ver como vai ficar o decorrer até o final da temporada, que ainda temos muita bola para rolar em campo. Agora, torcedor, quero saber a sua opinião. Você acredita que essa derrota foi apenas um acidente de percurso ou ela expôs problemas que precisam ser resolvidos imediatamente? E quem deve ser o centroavante titular contra o Vitória? Flaco Lopes ou Vitor Roque? Ou será que o Abel vai permanecer com a dupla Flaco-Roque? Deixe sua opinião aqui nos comentários, é muito importante. Se você gostou dessa análise, deixe o seu like. Claro, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com outros palmeirenses. Avante palestra e a gente se encontra então no próximo vídeo.